E nessa noite, para dar um cumprimento a esse versículo, queremos no Salmo números 40, verso 1, que diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja nosso Deus, irmãos. Deus é aquele, quando eu e você buscamos a Ele, irmãos, Ele diz que todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta é aberta. Todo aquele que persevera, o Senhor, Ele dá vitória. O Senhor tem prazer naquele ou naquela que procura Ele. Ele diz que todo aquele que procura, encontrará, irmãos. Louvado seja nosso Deus. E nessa noite nós queremos falar sobre o poder da paciência. Ser paciente, irmãos, é difícil, principalmente nos dias que nós vivemos, nos dias tão turbados que nós vivemos. Às vezes nós queremos apresentar algo para Deus agora, e nós já queremos de Deus a resposta agora. Tem outros que dizem: Deus tarda, mas não fala. Irmão, Deus não tarda. Deus, Ele chega no momento, na hora certa. Deus não deve nada para nós, irmãos. Nós é que devemos ao Senhor. Por isso que nós devemos perseverar na presença do Senhor. A paciência, irmãos, é sem dúvida uma das mais importantes virtudes de levar, virtude que leva o homem à conquista dos seus sonhos e à realização dos nossos objetivos. Se as pessoas tivessem mais paciência, muitas confusões seriam evitadas, muitos acidentes seriam evitados, e muitas vitórias seriam alcançadas. É na paciência que consagramos, que cansamos os nossos inimigos e que conquistamos os nossos objetivos. O Senhor se agrada dos que esperam nele com paciência. Louvado seja nosso Deus. Eu quero atenção aqui, a palavra agora. Atenção à palavra. Paciência, irmãos, é algo que muitos não têm mais hoje. Nós vemos que tem mãe que, quando está nervosa, às vezes o filho dá trabalho, às vezes pega a criança, joga na parede, às vezes já pega o que tem na mão, já o acerta, e quando acontece um acidente, aí vai dizer: meu Deus, o que eu fiz? Porque faltou a paciência. Quantos e quantos hoje, irmãos, não tem tirado a vida de outro por falta de paciência? Nós vemos que o próprio Jesus, irmãos, Ele diz: quando alguém te ferir a face direita, oferece também a esquerda. Mas pastor, alguém me bate na minha face direita, eu ainda tenho que oferecer a esquerda? Foi o que Jesus mandou nós fazermos. Essa tapa, irmãos, isso aqui não quer dizer uma tapa figurativa, mas isso também é a nossa paciência. Ele disse: se alguém te obrigar a dar uma milha, anda duas. Por exemplo, 1000 metros, alguém te obriga, você não quer. Às vezes alguém quer levar você até um certo lugar, e você vai, você não tem tempo, você vai. Ele disse que nós não devemos ir somente uma, devemos andar duas vidas. Ele disse: se alguém tirar a capa, não deixe levar também a túnica. Se alguém te tirar a túnica, não deixe também levar a tua capa. Ele manda nós ser pacientes.
confiou, irmãos. Começando o Salmo 27, versículo 4. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Isso é versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Quando nós o entregamos, nós devemos confiar no Senhor. O próprio Jesus, ele diz que quando for orado, fecha a tua porta após ti, e na tua cama, no teu leito, você clamará em segredo ao Senhor, e ele ouvirá a tua oração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quantas mulheres, quantos homens de Deus têm perseverado na oração? Mas quantos têm desistido da oração? Eu escutei uma mensagem, irmãos, essa semana, e eu olhando aquele lindo, dizendo que hoje em dia são poucos os lindos, são poucas as pessoas que estimulam, que se preocupam com o crescimento espiritual. Hoje em dia nós, quando ouvimos, olha, vai ter alguém pregando, revelando, trazendo visões, muitos querem ir lá ouvir uma revelação, uma profecia, mas perseverar na oração, irmãos, é difícil. Quando se descer a casa do oleiro, perseverar diante da oração, são poucos hoje em dia que querem pagar o preço da oração. Ele diz: espera, pois, no Senhor. Quem espera no Senhor, irmão, jamais vai cansar. A paciência dos vencedores. Para sermos vencedores, nós devemos ser pacientes. Quando Davi, ele fez essa declaração, ele tinha experimentado na prática o poder da paciência. Segundo alguns estudiosos, Davi foi ungido rei na casa do seu pai com cerca de 17 anos de idade. Primeiro livro de Samuel 16, versículo 11, parte B. Ele tinha aproximadamente 17 anos de idade. Nós vemos que o Senhor, ele falou com Samuel e disse: Samuel, até quando terás tu dó de Saul? Tu não sabe que eu já tenho rejeitado a ele como rei? E por que tu fica com dó de Saul? Eu já tenho me provido de um rei. Vai lá na casa de Jessé, porque lá na família de Jessé tem um daqueles filhos deles que eu tenho ungido rei. E Jessé foi ali na casa, irmãos. Passou-se 7 irmãos de Davi, e nenhum daqueles era o rei escolhido de Deus. Onde estava Davi? Davi estava no campo, trabalhando, cuidando de ovelha. Por ser o mais novo, para você aquele que tinha o cuidado de cuidar das ovelhas do seu pai. E ele tinha aproximadamente 17 anos de idade quando ele foi ungido a rei. Louvado seja nosso Deus. Porém suportou pacientemente a dura perseguição e intransigência de Saul, até que chegou a sua vez de assumir o trono de Israel aos 30 anos de idade. 1 Samuel, isso é 2 Samuel 5 e versículo 4. Ele foi consagrado a rei com 17 anos de idade. E somente na idade de 30 anos, isso é 30 para 17, quantos anos faz? Matemática aí, é 13 anos, é isso? 13 anos de perseverança. 13 anos sendo perseguido por Saul. Agora imagine, irmãos, o homem foi ungido a rei em Israel. Deus, ele deu uma promessa que ele ia reinar. E Davi, ele foi matar a Saul, irmãos. Saul passou a perseguir a Davi durante 13 anos de idade. Vê, 13 anos passou. 3 vezes, quantas e quantas vezes ele estava ali escondido na caverna de Adulão.
ano. E ali ele pegou 3.000 homens e foi atrás de Davi, que estava escondido. Mas quando Deus tem propósito na minha vida, na tua vida, quando Deus ele faz uma promessa para mim, para você, se você esperar no Senhor, aconteça o que acontecer. Se você não desviar do propósito que Deus tem na tua vida, se for o Senhor que prometeu, no momento certo vai cumprir-se o desejo de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. 17 anos. E aos 30, 13 anos depois, e não foi necessário Davi matar a Saul. Ele esperou no Senhor. José do Egito, da mesma forma, irmãos, experimentou o poder da paciência na sua vida, ao suportar por muitos anos a pena de uma transgressão que ele não cometeu, até tornar governador do Egito aos 30 anos de idade. José tinha também quase a mesma idade que tinha Davi, aproximadamente 17, 18 anos. Ele foi vendido, traído pelos seus irmãos, foi vendido para o Egito para ser escravo de Potifar. Chegando lá no Egito, ele passou uma perseguição terrível. Nós vimos que a mulher de Potifar queria deitar-se com ele, queria o induzir a pecar, e ele disse: de maneira nenhuma. Deus tem uma promessa na minha vida, Deus ele tem falado que está comigo. O teu marido me colocou tudo sobre meus direitos, aqui ele não sabe nada que ele tem na sua casa, e eu é que cuido de tudo. Ele tem confiado a mim, mas o meu marido não está aqui, mas Deus ele está me vendo. Se Deus prometeu, irmão, não é necessário de você fugir da presença de Deus ou você fazer algo contrário. José ele continuou ali fiel diante do Senhor. Passou por provação, mas cumpriu-se a promessa de Deus sobre a vida dele. Aos 30 anos de idade, se tornando ali governador de todo o Egito. Está registrado em Gênesis capítulo 41, versículo 46. Jó ele se tornou na Bíblia o símbolo da própria paciência, ao suportar pacientemente todas as aflições e continuou firme. Ele foi humilhado, mas continuou ali na presença do Senhor. Continuou firme diante do Senhor, diante da sua dificuldade, através do poder da paciência. Certa vez, sua mulher chegou diante dele e disse: tu ainda continua firme diante desse Deus? Tu ainda continua íntegro a esse Deus? Nós já perdemos nossos 10 filhos, nós já perdemos tudo quanto nós tínhamos. Você está aí nessa enfermidade e você ainda tem integridade diante desse Deus? Por que você não abençoa ele e morre logo? Jó ele foi tão paciente, irmãos, e ele sabia a promessa de Deus e que Deus poderia mudar o quadro, a situação e reverter tudo aquilo que ele estava passando. Ele também não criticou a sua mulher, porque diante de uma aflição, onde uma mulher tinha perdido num dia 10 filhos, tinha perdido todas as suas riquezas, agora estava mirando com ela, a mulher, irmãos, que ia continuar aí diante de Deus, irmãos, diante da luta, da dificuldade. Mas ele olha para ela e diz: mulher, como falas loucas, assim tu falaste. Tem muitas pessoas que dizem que Jó chamou a sua mulher de louca. Ele não chamou ela de louca. Ele disse: como falas loucas, assim tu está falando, mulher. Não eu nasci, não eu tornarei
para lá. Nada trouxe a esse mundo e nada levarei também desse mundo. Bendito seja o Senhor. Ele continua ali perseverando. É o homem mais paciente dentro da palavra do Senhor, aonde nós encontramos dentro da Bíblia. Em Eclesiastes 7, 8 está escrito: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é a paciência do que o arrogante. Tudo quando vai começar, irmão, de início, tudo é novidade, tudo é maravilhoso. Mas o melhor, irmãos, é o fim do que o início. No começo, quando começamos, tem muitos aos nossos lados, tem muitos nos ajudando, mas quando começa a perseverança, vem a luta, vem a dificuldade, muito nos deixa pelo caminho, muito nos rejeita, e quando nós menos esperamos, olhamos, tem momentos que nós olhamos e dizemos: meu Deus, eu estou sozinho. Meu Deus, eu precisava que alguém estivesse aqui ajudando, eu precisava que alguém estivesse aqui me fortalecendo, eu estou sozinho. Você não está sozinho. Todos podem até nos deixar, mas tem um que nunca vai nos deixar. O Senhor, Ele vai estar comigo, o Senhor vai estar com você. Quando nós dizemos que estamos sozinhos, Ele diz: eu estou aqui do teu lado, eu estou te ajudando, eu te esforço e eu te ajudarei. Perseverar, irmãos. A perseverança. Eu estava aqui meditando, irmão, quando nós chegamos aqui nos primeiros meses. Na primeira semana de oração, quando nós voltamos aqui, meu Deus, era casa, tinha uma faixa, quase de 20 pessoas, não era isso, cooperadora Alani? Os obreiros, quase todos os obreiros estavam aqui. Mas quando chegamos na segunda, só vi eu e outra pessoa aqui, o obreiro. Os outros obreiros, cadê os obreiros? Na segunda semana de oração, cadê os obreiros? Os obreiros nos deixou, mas nós continuamos aqui orando. A nossa irmã Rosa estava aqui conosco todas as noites, a cooperadora Rosa, agora a nossa irmã diaconisa Maria Lucas, ela estava aqui conosco todas as noites, perseverando. Muitas outras irmãs aqui estavam conosco aqui todas as noites orando, e foi essas orações com os povos que tivemos aqui que o Senhor honrou e tem abençoado a mim, tem abençoado a você. Porque oração, irmãos, é que nos fortalece diante de Deus. Eu escutei um pregador falando, irmãos, que às vezes, e hoje em dia, quando nós começamos a orar, a oração, irmãos, muitos pais somente Pai Nosso. Pai Nosso. Não termina o Pai Nosso, amém, já se levantou. E eles, uma oração para ser oração, ela só começa a valer a oração depois de 15 minutos que nós estamos de joelho, gemendo e chorando diante de Deus. Porque depois de 15 minutos de oração, nós começamos a nos aquebrantar. E quando nós começamos a nos aquebrantar, começamos a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito começa a nos aquecer, parece que não tem mais nada, já acabou a dificuldade, os problemas. Aí nós devemos continuar em oração a nosso Deus. Mas são poucos que querem estar esses 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, acham que orar uma vez por mês é suficiente. Imagina nós, irmãos. Nós comemos 3 vezes todos os dias. Se nós comemos uma vez só por semana, irmãos, quem é que aguentar, irmãos? Agora imagina você passar 15 dias, um mês sem ter um dia de oração. Como é que nós podemos sentir a presença de Deus? E como é que a vitória poderá chegar a mim, poderá chegar a você? A oração é a chave que abre o céu. A oração é o caminho que nos leva na presença de Deus e que nos traz um quebrantamento e faz Deus regenerar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém. Nós precisamos, irmãos, precisamos e devemos orar, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, como está lá em Isaías 59, buscar ao Senhor enquanto pode achar, enquanto você está perto, ou Ele está perto de você. O Senhor nunca se afastou de mim e de você, irmãos. Então nós temos que continuar perseverando na oração diante do Senhor. Segundo, o
experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. Qual é a tua esperança nessa noite, irmãos? Em quem você está esperando aqui nessa noite, irmãos? Em quem você tem confiado? A quem você tem entregado a sua vida? Se você espera no Senhor, então não desanima, continua esperando no Senhor. Porque Ele é a minha esperança, Ele é a tua esperança. Nós nunca devemos. Muito diz, olha, tem pessoas que falam a esperança é um patrimônio. Nossa esperança nunca morreu. Nossa esperança, irmãos, ela morreu, ela vive e vive eternamente. Nossa esperança jamais vai morrer. A nossa esperança ela está viva. Jesus está vivo e o Senhor tem cuidado e continuará cuidando de mim e de você na presença dele. Então confia no Senhor. Em 2 Tessalonicenses 3 e 5 está escrito: olha, o Senhor conduz o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Glória seja dada ao nosso Deus. Nós devemos continuar, irmãos, esperando no Senhor, porque é Ele que nos conduz o nosso coração à paciência. Ser perseverante, ser paciente, jamais desanimar diante das lutas. Em Tiago 5 e 8, sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois na vinda do Senhor está próximo. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Jesus, Ele vem buscar, como foi falado, cantado, ontem à noite, hoje à tarde, aqui sobre as 10 virgens, 5 tinham azeite na botija, e 5 estavam despreparadas, não tinha azeite, 5 tinham unção, e 5 estavam sem unção, e para obtermos a unção, para obtermos o azeite, de que maneira que nós devemos adquirirmos esse azeite, irmãos? Se não é na perseverança da oração, na perseverança da palavra do Senhor, serem firmes, constantes, irmãos, porque na obra do Senhor terá uma recompensa sobre a tua vida. Tudo quanto você faz terá uma recompensa diante do nosso Deus. Jesus está voltando. A qualquer momento o Senhor vai vir buscar uma igreja que está perseverando, que está vivendo uma vida de oração, que está colocando a sua vida sobre a palavra, que anda segundo a palavra, que não se conforma com esse mundo, mas que está cheio da presença de Deus. Ele diz: não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos, revestivos da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo jaz no maligno, mas nós temos um que cuida por mim e cuida de você todos os momentos da nossa vida, e Ele está pronto para me abençoar, Ele está pronto para te abençoar. Mas para isso nós temos que continuar perseverando. Em Apocalipse 3 e 10 diz para aqueles que te guardaram: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora e da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Se os dias estão difíceis, vai ficar pior. Nós estamos andando para um mundo que as coisas estão ficando de pior a pior. A dificuldade, a falta de amor, o cuidado próximo, o estender a mão para o próximo. Hoje alguém olha e diz: eu tenho, quem quiser que vá buscar para si próprio.
E o Senhor vai guardar todo aquele que estiver guardando a palavra do Senhor. Todo aquele que não está sendo enganado com esse mundo, mas se estiver esperando no Senhor, o Senhor vai vir buscar a mim, o Senhor vai vir buscar a você. Mas nós devemos estar pacientes, perseverando na palavra do Senhor, porque Ele nos diz: se nós perseverarmos, Ele também nos ajudará. A vitória está no fim, a vitória não está no começo, a vitória não está no meio. Nós estamos hoje encerrando aqui esse congresso. Aí talvez alguém possa dizer: opa, graças a Deus, obrigado Jesus, ainda bem, deu tudo certo, agora eu vou descansar um pouco, meu Deus, eu vou ficar um pouquinho à vontade, agora vai dar tempo de eu dar uma saidinha, vai dar tempo de eu ir a uma igreja, vai dar tempo de eu vigiar, fazer isso, fazer aquilo. Mas o Senhor está voltando. E se Ele vier, e se você não tiver ainda no lugar da perseverança, clamando, orando, buscando ao Senhor, terminou o trabalho hoje, irmão, mas terminará as lutas. Termina uma batalha, vencemos uma batalha hoje, irmãos, mas já tem outra batalha para nós enfrentarmos amanhã. E nós devemos estar perseverantes na oração, nós devemos estar firmes diante do Senhor. Eu vi, irmãos, que não sei se a Janaína tem ele, aquele hino que diz: quem estava em guerra era eu. Quando eu lutava, o inimigo covardamente feriu um dos meus. Às vezes nós estamos lutando, nós estamos orando, irmão, nós estamos vigiando diante de Deus. O inimigo não toca em nós não, mas ele atinge um filho nosso, ele atinge um parente nosso, ele atinge um vizinho nosso. Às vezes nós estamos orando e alguém que está ao nosso lado é ferido e nós dizemos: meu Deus, por que aconteceu? Por que aconteceu? Porque nós não estávamos vigiando, irmãos. E nós devemos continuar vigiando na face da terra. Nunca nos desanimar e nunca baixarmos a guarda. Nós temos que estar, como falou o Senhor com Abacuque, sobre a torre de vigília. Um guarda, um vigília, irmão, ele não pode cochilar. Nós não podemos cochilar. Jesus está voltando. Nós temos que pregar essa palavra. Nós temos que orar por um, temos que orar por outro, porque alguém está precisando de uma palavra de amor, um abraço. Alguém está esperando de uma oração minha, uma oração sua. E se nós não tivermos perseverando, irmãos, se aquela vida partir para a eternidade sem Cristo, de quem é que o Senhor vai cobrar? Ontem eu fui visitar um conterrâneo meu, depois do culto, e cheguei lá e disse: Tadeu, lembra do João? Me lembro. Eu fiz o sepultamento dele antes de ontem. Digo: nossa, Deus, morreu com câncer. Eu preguei muitas das vezes para aquele homem. Eles pregavam para ele: ah não, depois, não, outra hora. E essa semana ele foi enterrado. Porque nós vemos que quando vê o câncer, irmãos, nenhum de nós estamos livres. Por isso que nós devemos perseverar, para quando vir um dia difícil, nós temos que estar firmes na presença do Senhor. E o Senhor, Ele sempre vai ajudar a mim, vai ajudar você. Conclusão dessa mensagem, irmãos: devemos experimentar o poder da paciência em nossas vidas, pois o Senhor Jesus Cristo afirmou que na vossa paciência possuí a vossa alma. Lucas 21, versículo 19. É na vossa paciência que o Senhor vai guardar a mim, vai guardar a você. Se eu e você continuarmos vigilando, guardando a nossa boca e nunca baixarmos a guarda, jamais desanimamos e nunca dizer: Senhor, tu não está nos vendo, Senhor. Ele está nos vendo. Ele está pronto para abençoar a mim e a você. Uma coisa eu sei, irmão: o meu dia, o teu dia, o amanhã acontecerá conforme eu e você oferecemos ao Senhor. Conforme nós nos dedicamos ao Senhor, Ele continuará abençoando a mim e continuará abençoando a você. Mas se eu e você desistir,
tem prazer naquele que põe a mão sobre o arado e olha para trás. Deus não tem prazer naquele que volta para trás. Deus tem prazer naquele que persevera firmemente, olhando somente para Jesus. Como está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós devemos olhar para Jesus. Se nós olharmos para o vizinho da direita, da esquerda, se olharmos uns para os outros, nós vamos encontrar defeito, mas em Jesus não existe defeito. Ele é perfeito e Ele está guardando a mim e está guardando ao Senhor, a você. Então persevere firme na presença do Senhor, irmão. Não desista da tua caminhada. A tua vitória é no fim. Poderá durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas se você confiar no Senhor, a bênção do Senhor vai te alcançar. Mas persevera no Senhor, continua firme no Senhor, irmãos. Que Deus possa continuar abençoando a mim, que Deus possa continuar abençoando a você nessa noite. Confia no Senhor, anima-te o teu coração, irmão. Fortalece na graça do Senhor Jesus Cristo. Nunca desiste da tua caminhada. Que Deus abençoe cada irmão.